Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar ações que questionam leis municipais que proíbem o uso da linguagem neutra nas escolas. O Supremo Tribunal Federal suspende o processo de extradição para a Espanha de um cidadão búlgaro acusado de tráfico de drogas. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação no Rio de Janeiro e Minas Gerais para recuperar cerca de 3,5 bilhões de prejuízo causado aos cofres públicos. O Supremo Tribunal Federal rejeita recurso do ex-deputado João Bosco da Costa e do filho dele, Thales Andrade Costa, contra a decisão da Corte que os tornou réus por envolvimento em corrupção. O projeto Ribeirinho Cidadão do Judiciário de Mato Grosso leva serviços à população de lugares de difícil acesso. E a STF abre inscrições para selecionar trabalhos que contribuam para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 16 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações que questionam leis municipais que proíbem o uso da linguagem neutra nas escolas. O julgamento é no plenário virtual do Supremo. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. As leis em questão exigem que o ensino deve se limitar à norma culta da língua portuguesa e ao acordo ortográfico em vigor. Elas prevêem penalidades como advertência e multa e, no caso das escolas públicas, até exoneração de professores. Os textos foram aprovados em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Muriaé, em Minas Gerais e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Associações LGBTQIA+, e de famílias homotransafetivas alegam que as leis são inconstitucionais, violam direitos fundamentais e invadiram competência exclusiva da União. O relator do caso no Supremo é o ministro André Mendonça. Ele votou pela inconstitucionalidade das 3 leis, sem entrar no mérito do uso da linguagem neutra. Para Mendonça, definir currículos e metodologias de ensino são atribuições da União e não dos municípios. No voto, André Mendonça afirmou que os municípios não dispõem de competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. E completou que não justifica a proibição de conteúdo pedagógico não correspondente às diretrizes fixadas em lei. Até o fim desta tarde, o voto do relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. O ministro Cristiano Zanin divergiu em parte no caso de Muriaé, especificamente sobre concursos públicos. Os julgamentos devem ser concluídos até o dia 24 deste mês. O Ministério Público Federal questionou o Conselho Federal de Medicina sobre resolução que altera normas de atendimento a pessoas trans. As informações com Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal decidiu abrir um procedimento para analisar a legalidade de uma resolução publicada pelo Conselho Federal de Medicina que proíbe o bloqueio hormonal de jovens trans ou com variedade de gênero. O MPF pediu explicações sobre os fundamentos técnicos que baseiam a decisão. O Conselho Federal de Medicina tem 15 dias para apresentar o relatório. Vale lembrar que já existem decisões no Supremo Tribunal Federal contrárias a esse tipo de iniciativa. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo de extradição para a Espanha de um cidadão búlgaro acusado de tráfico de drogas. A suspensão vale até que o governo espanhol comprove que cumpre a reciprocidade prevista no tratado bilateral firmado em 1988. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o processo de extradição de Vasil Georgiev Vasilev, solicitado pela Espanha. O ministro expediu um comunicado ao governo espanhol solicitando informações no prazo de 5 dias que comprovem que o país cumpre o requisito de reciprocidade previsto no artigo 1º do Tratado de Extradição, firmado entre o Brasil e a Espanha, sob pena de indeferimento do pedido de extradição do cidadão búlgaro. Vasil Vasilev é considerado fugitivo pelo governo da Espanha pelo crime de tráfico de drogas em 2022. Ele teve a prisão decretada no Brasil em novembro do ano passado e está preso desde o dia 18 de fevereiro deste ano no sistema penitenciário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até que o governo espanhol responda à solicitação do ministro Alexandre de Moraes, Vasilev ficará em prisão domiciliar,
com o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão do ministro foi tomada depois que o governo espanhol negou esta semana o pedido de extradição feito pelo Brasil de Oswaldo Eustáquio Filho, que teve a prisão decretada pelo STF. Eustáquio está na Espanha desde 2023 e é investigado pelos crimes de ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo o ministro, o respeito ao princípio da reciprocidade é fundamental e também está previsto na Lei de Imigração brasileira. O Supremo Tribunal Federal invalidou taxa cobrada das empresas de telefonia para instalação de antenas de celular em Poços de Caldas, Minas Gerais. Para o STF, as leis municipais que autorizavam a cobrança violam a competência exclusiva da União. Entenda a decisão com Anderson Arcoverde. A decisão unânime foi em plenário virtual. O ministro Cristiano Zanin, relator do caso, destacou que, segundo a jurisprudência consolidada do tribunal, só a União pode cobrar taxas sobre equipamentos de telecomunicações. Dessa forma, foram invalidados trechos das leis municipais que estabeleciam que, para instalar antenas, as empresas de telecomunicações deveriam pagar aos cofres do município cerca de 26 milhões de reais em valores atuais, segundo o cálculo da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. A Abrintel alegou ao STF que a cobrança colocava em risco a cobertura de sinal não só no município, mas em outras áreas, já que o sistema de telefonia celular opera em cadeia e depende de uma série de torres para funcionar. Um homem vai indenizar policiais militares depois de acusá-los de aceitarem propina durante uma abordagem. A reportagem de João Pedro Melo. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determina que o homem pague R$16 mil aos militares por danos morais, após divulgar mensagens em um grupo de WhatsApp afirmando que teria sido liberado de uma abordagem após o pagamento de propina. Com isso, os policiais ajuizaram uma ação destacando que fiscalizaram o carro do homem e que aplicaram uma multa após ele andar com os faróis apagados, já que não havia mais nada de errado com o veículo e com o motorista. Com a repercussão das postagens, os agentes passaram a responder a um processo administrativo disciplinar na Polícia Militar de Minas Gerais. Na defesa, o acusado argumentou que a publicação era apenas uma brincadeira, mas o juízo de primeiro grau considerou a situação como uma ofensa pública, já que imputava aos policiais o crime de corrupção. A relatora do caso, desembargadora Mariângela Meyer, disse que é inequívoco que os autores foram alvos de ofensas proferidas nas redes sociais e aplicativo de mensagem, as quais partiram do próprio requerido, pois este, em nenhum momento, nega tais fatos, o que seria até mesmo contraditório. Ela também reconheceu que o homem exerceu o direito à liberdade de expressão de forma abusiva e ultrapassou os limites impostos pela Constituição, tratando de proteção à honra e à imagem de terceiros. O Supremo Tribunal Federal abriu inscrições para selecionar trabalhos que contribuam para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O material escolhido vai integrar o acervo digital do Programa de Combate à Desinformação do Tribunal. Repórter Pablo Lemos. As inscrições vão até 5 de maio. Serão aceitos artigos científicos, relatórios, pareceres técnicos, entre outros, que podem ser consultados no edital disponível no site do STF. Podem participar grupos de pesquisa, estudantes de mestrado e doutorado e demais profissionais da área. Os trabalhos devem ser enviados em português, inglês ou espanhol por meio do formulário também disponível no site do Supremo. As contribuições vão integrar a Desinfoteca, o acervo digital do Programa de Combate à Desinformação do Tribunal, que atua para construir um ambiente de informação mais seguro, transparente e democrático. A iniciativa surgiu diante dos desafios impostos pela violência online e exploração indevida de dados e imagens. Daqui a pouco, com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação em municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais para recuperar cerca de 3,5 bilhões de prejuízo causado aos cofres públicos. E o projeto Ribeirinho Cidadão do Judiciário de Mato Grosso leva serviços à população de lugares de difícil acesso. Nós voltamos já.
Supremo Tribunal Federal rejeitou recursos apresentados pelo ex-deputado federal João Bosco da Costa e o filho dele, Thales Andrade Costa, contra a decisão da Corte que os tornou réus por envolvimento em corrupção. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Em março deste ano, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou réus o ex-deputado federal João Bosco da Costa e o filho dele, Thales Andrade Costa, além de outros acusados de irregularidades na destinação de emendas parlamentares ao orçamento da União para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. Segundo a denúncia, para transferir mais de 6 milhões de reais em 2020, os denunciados teriam cobrado do então prefeito do município o pagamento de R$ 1.600.000, o equivalente a 25% do valor das emendas. O ex-deputado federal João Bosco da Costa e o filho dele recorreram e alegaram que os ministros da primeira turma não consideraram questões relevantes, como a suposta usurpação de competência para analisar o pedido da Procuradoria-Geral da República, o cerceamento de defesa e a violação à cadeia de custódia de provas, ou seja, o rastreio das provas apresentadas. O relator do inquérito, o ministro Cristiano Zanin, afirmou que não há omissões ou contradições na decisão do colegiado que justifiquem a reanálise da denúncia. Segundo Zanin, a defesa dos réus pretendia discutir o mérito da decisão, o que não é permitido pela jurisprudência da Corte. A decisão foi em plenário virtual e seguida por todos os ministros da turma. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, fez operação em municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A investigação é para recuperar cerca de 3,5 bilhões de prejuízo causado aos cofres públicos. Regina Souza. Na ação de hoje estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados na capital e nas cidades de Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba, no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, Minas Gerais. Além dos mandados, a Justiça determinou o bloqueio nas contas dos investigados de valores que somam cerca de 3,5 bilhões de reais e a suspensão das atividades econômicas de 8 empresas. As apurações apontam que o grupo utilizou recursos não declarados à Justiça Eleitoral para favorecer candidatos políticos nas eleições de 2024. Parte dos investigados são donos de empresas que fraudaram procedimentos licitatórios em 4 municípios do estado do Rio de Janeiro. Se condenados pelos crimes cometidos, podem pegar penas máximas que, somadas, ultrapassam 27 anos de reclusão. Polícia Federal combate venda de pneus importados ilegalmente em Campo Grande. Já a Polícia Civil prendeu um treinador de futebol por crime sexual contra adolescentes em Goiás. E jogador do Flamengo, Bruno Henrique, é indiciado por suposta manipulação em jogo. Confira. O jogador de futebol Bruno Henrique do Flamengo e outros 9 suspeitos foram indiciados pela Polícia Federal por envolvimento em um esquema para manipular apostas esportivas. Segundo a investigação, o atleta teria forçado uma falta para receber cartão amarelo em um jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Também são alvos um irmão de Bruno Henrique, a cunhada e 2 amigos. Já em Goiás, um treinador de futebol que foi alvo de prisão preventiva e busca e apreensão. Ele é acusado dos crimes de assédio e importunação sexual praticados contra adolescentes. A investigação da Polícia Civil apontou que o homem levava os meninos para sua casa após o treino e os obrigava a praticar atos libidinosos. O investigado já havia se envolvido com crimes semelhantes em Mato Grosso. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a polícia e a Receita Federal fizeram operações para combater a venda de pneus importados ilegalmente. A forma de transporte da mercadoria comprometia a qualidade e segurança do produto. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em centros automotivos e casas dos responsáveis pelas empresas de revenda. A Justiça de Mato Grosso impediu a exclusão de uma idosa de um plano de saúde após a morte do marido. Repórter João Pedro Melo.
A decisão foi tomada de maneira unânime pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e permite que uma idosa permaneça no plano de saúde coletivo mesmo após a morte do marido, que era o titular do contrato. A decisão também determina o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil. Os magistrados reconheceram a conduta abusiva da operadora do plano de saúde ao informar a idosa de 83 anos que ela teria que mudar para um novo contrato individual após a morte do marido, o que implicaria em custos elevados e novas carências. Diante disso, a mulher ajuizou a ação pedindo para continuar no plano com as mesmas condições e se comprometendo a fazer o pagamento integral das mensalidades. Na análise do recurso, o desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho destacou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que garante aos dependentes o direito de permanecer no plano coletivo por adesão após a morte do titular, desde que assumam as obrigações do contrato. Por fim, o colegiado entendeu que a negativa da operadora causou angústia e frustração ao privar a idosa ao acesso regular à assistência médica. O projeto Ribeirinho Cidadão do Judiciário de Mato Grosso, Defensoria Pública e parceiros está de volta, desta vez no município de Jauru. Acompanhe os serviços prestados à população na reportagem especial de Helene Coimbra. Mandaram a mensagem no meu celular, né? Ia ter esse evento aqui, né? Aí eu falei, eu vou lá, que eu preciso fazer o exame de vista. Peguei a bicicletinha e subi o morro. Cheguei aqui. Pode entrar com quantos atendimentos, senhor? De vez em quando tento fazer isso aí, porque a população é muito fraca, né? Você não tem condições de fazer um exame de vista. É difícil. O exame de vista hoje é caro. Se não tivesse, é difícil. Como é que nós ia fazer? Então, Ribeirinho foi uma benção para nós aqui, para todo mundo de Jauru. Foi olhando e falando para mim, aí falou que tem catarata nos 2 olhos. Eu tenho de fazer uma cirurgia. O posto vai ligar para mim, né? Para mim fazer a cirurgia e vai marcar. Vocês, foi uma benção de Deus, vocês vêm cá fazer isso para nós, né? E fui bem atendido, graças a Deus, né? Ótimo, de bom. Era previsto esse movimento intenso, não só de todos os outros parceiros, mas principalmente o nosso sistema de justiça. A equipe, juntamente com a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário, tem feito várias resoluções e pacificações e, mais que isso, mostrando que é possível fazer, acreditar, e esse mérito é de todos. Justamente, justiça presente e cidadania preservada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.